Olá, querida pessoa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Dedo de Prosa sobre a Vida. A gente ficou um pouquinho parado esse mês, mas retomou aí com força total e eu espero você junto comigo na nossa caminhada, porque conversar sobre a vida é necessário, né? E o assunto que nós vamos prosear hoje foi um pedido nós vamos falar sobre culpa. A pessoa falou assim: pode falar um pouco sobre culpa, a gente faz alguma coisa e fica com aquilo ali na cabeça, no coração, como superar, né? Coisas que você fez e não consegue se desligar. Então, e por isso hoje, nossa prosinha hoje vai ser sobre culpa. O que é culpa, gente? Você e eu sentimos muita culpa, é um sentimento natural do ser humano. E a culpa acontece quando nós olhamos para trás, para experiências que nós vivemos, tá? E fazemos um julgamento e vemos que o que nós fizemos ou deixamos de fazer, ou pensamos, enfim, não foi correto, nós fomos injustos, ou, enfim, agimos de forma errada. E ali a gente fica com aquele sentimento ruim, aquele peso no coração, e a nossa cabeça não para, fica toda hora, você devia ter feito, você poderia ter falado, você isso, você aquilo outro. Não é assim? Pois é. E muitas vezes a gente fica a vida inteira com aquele sentimento. Pois bem, gente, a culpa, ela não é de todo ruim, ela serve para nos ajudar. Quando a gente faz também, né? Quando a gente faz alguma coisa que olha para aquilo, faz, pensa, sente, enfim. Quando a gente vivencia uma experiência e olha para aquilo e acha que nós não fizemos o correto, esse sentimento de culpa, esse arrependimento que vem com esse julgamento que a gente faz, ele é muito valioso, porque ele vai nos permitir reparar o erro quando pudermos, né? Pedir perdão, perdoar, fazer diferente para que a gente não cometa o mesmo erro. Então, a culpa, ela é bacana porque é um sinal de alerta, tá? Ela nos dá, é como se fosse um soco no estômago, né? Opa, Mércia, você fez errado, vai lá, conserte ou faça diferente da próxima vez. Então, quando a gente sentir, quando a gente fizer esse julgamento e ver que nós erramos, vamos olhar, acolher aquele erro, permitir errar. Nós somos seres humanos, meus queridos e minhas queridas, estamos em caminho de aprendizado, em caminho de evolução, em caminho de crescimento, de humanidade. Então a gente erra, todo mundo erra e nós vamos continuar errando até o último dia da nossa vida. É fato. Acolha aquele erro, não julgue, não fique apontando o dedo, você. Dê um abraço afetuoso naquele erro que você cometeu e aprenda com ele. Aprenda com ele e faça diferente para que você não cometa o mesmo erro numas outras vezes, em outros momentos da sua vida. Essa culpa, ela é construtiva, é uma culpa natural, é uma culpa que ajuda, como eu falei, aquele sinal de alerta. Ô Mércia, opa, ô fulano, faça diferente. Então aprenda com esse erro e caminhe, faça diferente. Se você tiver a oportunidade de reverter aquilo que você fez, ótimo. Se não tiver, o que passou, gente, passou. A gente não volta no passado, a gente consegue mudar os passos para mudar o que vai acontecer no futuro. E os passos nós damos no presente. Então vamos libertar disso aí, entender que nós somos seres falíveis, que nós erramos, nos permitir errar, fazer diferente e caminhar. Se você errou, se você viu que você errou com uma pessoa, foi injusto, peça desculpas, peça perdão, faça diferente, mostre-se, fala que está verdadeiramente arrependido e assim, é que você vai fazer diferente da próxima vez. Essa culpa, show de bola. E solta aquilo que te aconteceu. Por quê? Porque se você ficar preso a essa culpa,
aí sim vai ser uma bagagem muito pesada que você vai carregar durante a sua vida. E esse sentimento, aí essa culpa que era natural e seria para te ajudar, ela vai passar a ser tóxica e ela vai te atrapalhar a caminhada. Por quê? Porque a gente vai ficar o quê? Remoendo, remoendo, remoendo. E aqueles pensamentos do que eu vivi e que eu poderia ter feito diferente e tal, vão criar sentimentos. Sentimentos, tristeza, rancores, eu fico brava porque eu não podia ter feito, eu me frustro, eu fico triste. E esses sentimentos vão, por sua vez, criar, motivar ações naquele sentido. E isso faz mal, envenena a nossa vida. Essa culpa, quando você se agarra à culpa, você envenena a sua vida, o seu coração e a sua mente. Você envenena e não consegue caminhar direito. Outra coisa, quando a gente carrega isso conosco, essa culpa, ela trava a gente no caminho. Por quê? Porque a gente fica só olhando para aquilo ali que a gente poderia ter feito e não fez, poderia ter dito e não disse, enfim, olhando, ou poderia ter não feito e fez, né? Quando a gente fica só olhando naquela direção, a gente perde o que está acontecendo e perde oportunidades de fazer diferente, de construir coisas boas, de viver coisas boas. Tem uma historinha de dois monges que eu acho bem legal e que ilustra bem isso que a gente está falando. Os monges, eles da historinha fizeram votos de não tocar em mulher, enfim, eles eram assim, eles tinham que só cuidar do crescimento espiritual deles e não podiam tocar em mulheres de forma alguma, nem para dar a mão, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não. Eles estavam caminhando até uma outra cidade e tinham que atravessar um rio. E nesse rio tinha uma mulher que não conseguia passar. Um olhou para o outro e falou, nós não podemos ajudar, porque nós não podemos tocar em mulheres, nós fizemos votos. O outro monge falou assim, não, mas nós fizemos votos também de ajudar as pessoas, independente de quem elas sejam. E foi lá, pegou a mulher no colo e a levou para outra margem do rio. O primeiro monge ficou impressionado e ficou indignado. Não, mas isso vai te atrapalhar e tal. E beleza, terminaram, continuaram a caminhada. Lá na frente, depois de muito tempo de caminhada, o que tinha ficado indignado virou e falou assim, nossa, você não devia ter pego aquela mulher no colo, isso vai fazer mal para a nossa caminhada espiritual e tal. Aí o outro olhou para ele com um sorriso e falou assim, irmão, né? Eu deixei a mulher lá na outra margem do rio, você está carregando ela até agora, você está com ela no colo até agora. Veja, gente, aconteceu, deixa a experiência que você viveu lá na margem do rio. Não carrega com você porque vai ser uma bagagem pesada e vai te atrapalhar no caminho. Ficar remoendo aquilo que você fez ou não fez ou deveria ter feito não vai fazer de você uma pessoa melhor. Sinto muito, mas não vai fazer. O que vai fazer de você uma pessoa melhor, de você, de mim, né? Uma pessoa melhor. Vai olhar para aquele erro, acolher a sua falibilidade, eu sou falível, eu erro, permita-se errar, aprenda com aquele erro, peça perdão, perdoe e caminhe, faça diferente, faça escolhas diferentes, certo? Entenda também que, porque aí com escolhas diferentes você vai poder ter resultados diferentes e aí você vai ter oportunidades de repente até reverter ou viver, se livrar, viver de uma forma mais saudável. O que passou, o que você fez. E outra, uma coisa muito super, hiper, mega, power, giga, blaster importante é que naquele momento, isso até me dá um negócio, porque vocês acham, eu também, nossa, como determinadas coisas assim, eu me sentia tão culpada.
E para eu entender isso foi requereu muito esforço e muito amor comigo mesma. Porque naquele momento, lá atrás, o que você fez ou o que você não fez, você fez ou não fez aquilo que você sabia. Você não tinha condições de fazer diferente. Hoje, quando você olha para trás e vê, eu poderia ter feito, é porque você está mais amadurecido, você está mais crescido, você tem um outro olhar, você está mais experiente, você tem um outro olhar. Por isso você faz esse julgamento. Se você fosse com a sua cabeça de hoje viver aquele momento lá atrás, você viveria de forma diferente. Mas naquele momento você não conseguia. Por que você não conseguia? Porque simplesmente você não sabia. Então, gente, olhe para você naquele momento lá atrás com amorosidade, com carinho, fala: poxa, lá atrás eu não sabia fazer diferente. Hoje você sabe, e aí sim você toma atitudes diferentes. Então, perdoe-se por ter errado lá atrás, perdoe a sua ignorância lá de trás e caminhe, trilhe outros caminhos para frente. Tem uma música do Djavan que é muito bonita e em determinado momento ela fala assim, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Não existe isso. Quando você não tem, você não consegue dar. Você só dá aquilo que tem. Se naquele momento lá atrás você agiu daquela forma, foi porque aquela forma era a forma que você tinha para dar. Perdoe-se. Entenda que você está em processo de crescimento. É difícil? Eu sei que é difícil, gente. Nossa, você vê, assim, e são coisas que ficam marcadas, tatuadas mesmo na gente. Essa culpa, ela tatua a gente. E se você deixar ficar focado só naquilo, você vai carregar esse peso mortal a vida inteira. E tem gente que esse peso é tão pesado, tão grande, que elas acabam suicidando, perdem a vontade de viver. Será que é o melhor caminho? Não estou julgando, né? Não estou julgando, mas estou perguntando, será que é o melhor caminho? Eu escolho deixar aquele peso de lado, olhar, entender que naquele momento eu não consegui fazer diferente e buscar nas minhas ações, atitudes, pensamentos e sentimentos fazer coisas diferentes para eu ser um ser humano melhor, para eu crescer e viver de uma forma saudável, amorosa e mais feliz, ok? Não adianta a gente ficar parado naquela... Tem uma outra música da Adriana Calcanhoto que fala, você tá parado naquela estação. Saia da estação do sentimento de culpa, saia dessa estação, caminhe, a vida é caminhada, caminhe e evolua e olhe para trás e aprenda com aquilo que você fez de errado. E será que foi errado mesmo? Às vezes isso é um outro assunto para um outro dedo de prosa, mas será que foi errado mesmo? Enfim, mas se naquele julgamento que você fez, você não gostou, olhe com amorosidade, busque novos caminhos, aprenda com aquele erro seu e se comprometa a fazer diferente. Aí sim você vai ser show de bola, porque você, a partir de uma coisa que te deixou triste e ficava remoendo, enfim, te deixou frustrado, você vai galgar outros, você vai subir degraus da sua maturidade pessoal, da sua maturidade humana. E isso é muito lindo, gente. Então a culpa, por si só, ela, para quem perguntou, e garanto que o coraçãozinho tá aí apertado por causa dela, a culpa por si só, ela não é ruim, ela é saudável. Ela pode ser saudável e é um alerta para você fazer diferente. Olha, tá vendo aquilo ali? Você fez errado, aprenda com o que você errou e faça diferente. Show de bola, é o nosso caminho de evolução. Se você ficar apegada a essa culpa, você vai carregar um fardo muito grande e aí você vai perder oportunidades maravilhosas de crescimento, de alegria, enfim, e de amor. Deixe
a experiência no lugar dela, o que passou, passou, não volta mais. Mas a gente tem como, a partir do que passou, dar novos passos e construir coisas, experiências muito melhores e bem diferentes daquelas que nós vivemos e das quais não gostamos e ficamos meio chateados, achando que poderíamos ter feito melhor. Então façamos melhor hoje, amanhã e depois. Deixa o que nós vivemos lá para trás, que é o lugar dela, no lugar da memória. E só pegue, e outra, no lugar da memória, não fique agarrada a essa memória, deixa ela lá na caixinha da memória. De vez em quando você pode abrir a caixinha e falar, nossa. E o bacana é que se você caminhar e fizer coisas diferentes e conseguir vivências, experiências diferentes, quando você abrir aquela caixinha da memória e olhar lá, falar, nossa, aquele negócio que eu fiz e que eu não gostei, puxa, hoje eu sou tão diferente, eu faço diferente e sou uma pessoa muito melhor. Olha que lindo! Tudo bem? Então, gente, fico muito feliz de estar aí de novo com o nosso Dedo de Prosa, que foram só uns dias que nós ficamos longe, né? Espero você comigo. Assine o canal, se você achou que essa nossa prosa foi construtiva para você, fez sentido, muito bem. Se você quiser compartilhar, vai ser muito bacana, porque sentimento de culpa é uma coisa que corrói o coração e a mente de muita gente, tá? Se vocês gostaram, podem compartilhar, vou ficar muito feliz. Assinem o canal e estejam comigo no nosso próximo Dedo de Prosa. Muito, 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 muito obrigada. Um beijo no coração.